Olá, meus amigos, muito boa noite. Eu sou o Gustavo e mais uma vez aqui estamos com o nosso canal 4USA Flórida. É um prazer novamente apresentar para vocês mais um vídeo. Lembrando que hoje, dia 20 de agosto, é o Dia Nacional do Maçom. O Dia Internacional do Maçom, salvo engano, é celebrado no dia 22 de fevereiro. No Brasil existe mais esse dia, o 20 de agosto, porque a independência do Brasil não se deu, conforme nos foi ensinado nas escolas, às margens do rio Ipiranga, mas sim dentro de uma loja maçônica entre quatro paredes, na loja Comércio e Artes, no Rio de Janeiro, justamente no dia 20 de agosto. Por esta razão, celebra-se no Brasil esse dia. No ano passado, a sessão solene eu mostrei para vocês alguns dias atrás, estava vazia. Desse ano estava super, hiper vazia e nem a presença do grão-mestre, grau 33, do Grande Oriente de Brasília, ou do Brasil, esteve presente, que é a maior loja maçônica da América Latina. Bom, permita-me mostrar a vocês, aqui está o vídeo da apresentação desse ano, e vou colocar aqui, vou fazer algumas interrupções para tecer alguns comentários e também cortar algumas partes, já que se trata de um vídeo de quase 36 minutos. Ao Dia do Maçom, essa sessão foi requerida pelos nobres deputados Alci Lucas e delegado Edson Moreira. Convido para compor a mesa o senhor Reginaldo Guzmão de Albuquerque, grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Distrito Federal. Tinha que mostrar um apertinho de mão, né? Convido o senhor Jafé Torres, grão-mestre de honra do Grande Oriente do Distrito Federal. Esse daí já foi uma coisa mais visível, né? Voltando aqui, notem que a segunda pessoa, que é o presidente da mesa, que ele saúda e dá aquele toquezinho no cotovelo. Vejam bem. Olha lá o toquezinho no cotovelo, bem sutil. Convido também o senhor Roberto Carlos Consentino, presidente da Associação Nacional dos Maçons do Brasil. Presidente nacional das Associações de Maçons do Brasil. É um governo paralelo, eles têm presidente, eles têm o tribunal deles, as leis, o executivo, o legislativo, o judiciário. É um poder paralelo, um governo paralelo, que não respeita as autoridades profanas, segundo eles, mas dão todo o crédito às autoridades maçônicas. Convido todos a ouvirem em posição de respeito o hino nacional. Bom, vou pular aqui agora o hino nacional para poder ganhar tempo. Aqui, ainda está no hino nacional. Ainda está no hino nacional. Muito bem, voltando aqui um pouquinho, mais um pouco, aí está. Na impossibilidade de estar conosco, o presidente Rodrigo Maia pediu que fizesse aqui a leitura do seu pronunciamento. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Câmara dos Deputados. Realizamos hoje, por requerimento dos deputados Alci Lucas e Edson Moreira, essa sessão solene em homenagem ao Dia do Maçom.
As sessões solenes são disciplinadas no artigo 67 do Regimento Interno e se destinam à recepção de altas personalidades ou comemorações especiais, como a que fazemos nessa tarde. Instituição muito antiga, cuja origem é tema de muitas e muitas páginas, a maçonaria tem, irrefutavelmente, uma forte presença e capitalidade em todo o nosso país. Lembrando que essa solenidade se deu na sexta-feira, dia 17, à tarde. E para quem conhece Brasília, o pessoal trabalha de terça a quinta. Talvez seja esse também um dos motivos que esteja tão vazio. Mas já houve épocas que já colocaram 400 maçons aí nesse plenário. Sua relevância na história do Brasil pode ser aquilatada pelo número de grandes líderes brasileiros que foram ou são maçons. No conjunto dos eminentes brasileiros estados, como maçons, frequentemente são citados Dom Pedro I, José Bonifácio de Andrade, Duque de Caxias, Prudente Moraes, Rui Barbosa, entre Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro. E tantos outros. As faz recordar da participação da entidade na independência do Brasil, cujo processo muitos, se não todos os personagens cardeais, eram membros de lojas maçônicas. A importância da maçonaria na independência do Brasil não foi no dia 7 de setembro, como os nossos professores ensinaram. A independência foi tramada entre quatro paredes no Rio de Janeiro, no dia 20 de agosto. Por conseguinte, nesse mesmo dia é celebrado o Dia do Maçom. A despeito da notável história, é certo que não vive a maçonaria brasileira com os pés atados no passado. Nos documentos emanados das lojas, nas atividades envolvidas na conduta de seus membros, transparece o caráter ativo, humano e solidário. Penso não me enganar se disser que o anseio pelo aperfeiçoamento em nível pessoal e social é um elemento constante, um conceito norteador das lojas maçônicas, assim como é a busca de uma conduta reta, conducente à harmonia social. Suas diretrizes podem ser sintetizadas em 3 princípios: liberdade, igualdade e fraternidade. Vejam, senhores, que força tem... Os 3 princípios da França: liberdade, igualdade e fraternidade. São princípios maçons, tal como também o Ordem e Progresso da Bandeira, da Igreja Positivista, que nada mais é do que uma loja maçônica disfarçada. Tem um conjunto de conceitos que formam o alicerce da maçonaria, robusto bastante para atrair e receber pessoas de todas as classes sociais, correntes políticas, origens, etnias e crenças, unidas pelo objetivo comum do conhecimento da virtude. Ressaltemos que as ideias maçônicas não são apenas declaração vãs. De fato, podemos constatar a numerosa ação social realizada pelas milhares de lojas maçônicas distribuída em praticamente todo o Brasil. Ações que percorrem o terreno da educação, da saúde, segurança alimentar, ajuda às crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Por tudo isso, senhoras e senhores, merecem os maçons brasileiros nosso reconhecimento e homenagem. Continue o bom trabalho, que muito favorece seus cidadãos e contribui para o progresso do nosso país. Essas são as palavras do nosso presidente, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, o chileno, reconhecendo a influência da maçonaria na independência brasileira, alguns maçons também considerados vultos nacionais. Daí, será que ele também faz parte? Bom, isso eu não sei, mas que está comendo na mão deles está. E passa as mãos aqui do nosso Reginaldo, representando aqui o senhor Reginaldo Gosmão de Andrade, grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Distrito Federal. Viu o apertinho? Vamos voltar aqui no aperto de mão. São os detalhes, pessoal. País. Essas são as palavras do nosso presidente, Rodrigo Maia, e passa as mãos aqui do nosso Reginaldo, representando aqui o senhor Reginaldo Gosmão de Andrade, grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Distrito Federal. Olha lá o aperto de mão. Veja como se coloca o dedo, tá vendo? Ainda que baixo, né? Quase no mesmo nível da mesa, mas esse é o aperto de mão maçom.
Quero convidar também para compor a mesa o grande inspetor do Real Arco do York, Kenny Ismael. Está aí? Inspetor do Real Arco. Kenny Ismael, grande inspetor do Real Arco do York. Bem, cumprimentando o grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Brasil, Reginaldo Guzmão de Andrade, o grão-mestre de honra do Grande Oriente do Distrito Federal, Jafé Torres, o senhor Roberto Carlos Consentino, nosso presidente da Associação Nacional dos Maçons do Brasil, e também nosso irmão Kenny Ismael, grande inspetor do Real Arco do York, cumprimentar cada um dos irmãos, cunhadas, sobrinhos, todos os convidados. Em 20 de agosto de 1822, Joaquim Gonçalves Ledo proferiu um discurso retumbante na maçonaria. 20 de agosto de 1822. Esse realmente foi o dia da suposta independência do Brasil. A história que nos foi ensinada nas escolas, pura mentira, pessoal. Pura mentira. Fomos enganados e, como eu tenho dito insistentemente, o Brasil continua sendo uma colônia, é a maçonaria quem dá as cartas no país. Em favor da independência do Brasil. Dizia ele que os povos não são propriedade de ninguém. Naquele momento, a independência tomou forças e Gonçalves Ledo passou para a história como um dos mais importantes autores da independência do Brasil, se não o maior. Estamos, pois, aqui nessa sessão solene para homenagear todos os maçons brasileiros, na pessoa de nosso maior líder, e nada melhor para iniciarmos esta homenagem do que as suas palavras, que estão cada vez mais atuais. Naquele dia, em 1822, numa sessão extraordinária, presidida por Joaquim Gonçalves Ledo, na ausência de José Bonifácio de Andrade e Silva, decidiu-se que, a partir daquele instante, o Brasil seria liberto da tirania portuguesa, assumindo seu próprio governo. Gonçalves Ledo proferiu um veemente discurso, demonstrando com razões sólidas que circunstâncias políticas da pátria, do rico, fértil e poderoso Brasil, requeriam que os maçons do Brasil firmassem sólido compromisso com a independência e a realeza. Aí, mais claro do que isso é impossível. Outra coisa que eu queria acrescentar aqui é que em 1964, quando tivemos a tomada pelo poder pelos militares, os maçons não queriam uma intervenção militar. Eles não queriam. E hoje também eles não querem uma intervenção militar no Brasil. Principalmente a maçonaria vermelha, ainda que o Temer, que é um maçom que todos saibam, parece pertencer à maçonaria azul, mas quem estava no poder era a maçonaria vermelha, e aí entrou também a política das tesouras, já que a ANTA, estocadora de ventos, estava causando muitos prejuízos, e quando eles têm que sacrificar alguém, eles não pensam duas vezes, contanto que o poder seja mantido. Mas o Temer é apenas um marionete, já que é a maçonaria vermelha quem está no poder e não quer sair, não quer que a maçonaria azul assuma, já que a maçonaria azul é mais capitalista e a vermelha é mais voltada para o proletariado com origem francesa. Constitucional, na pessoa do Augusto Príncipe, propondo que Dom Pedro fosse proclamado imperador do Brasil. A comemoração do dia de hoje, Dia do Maçom, se dá principalmente por ter sido a proclamação da independência, resultado do incansável trabalho de maçons que iniciaram o movimento liberal, destinado a retirar do Brasil da submissão a Portugal. Foi uma construção, a união dos pedreiros em prol da liberdade do Brasil. E para aqueles que não sabem, o significado da palavra maçom é pedreiro, aquele que constrói. E o maçom é o pedreiro. Aquele que constrói o inferno, está construindo um inferno no Brasil. Eu vou pular porque são algumas pessoas falando, coisa e tal. No final de tudo isso,
esse presidente aí, ele faz um outro discurso em que ele abertamente pede às pessoas para irem votar. Lembrem-se que na solenidade do ano passado, ele deixou claro que o interesse da maçonaria é o de mudar o sistema governamental do Brasil do sistema presidencialista ou presidencialismo para o parlamentarismo. E aqui, agora, no final, ele fala o seguinte: mais uma vez, manifestar a honra que tenho de presidir essa sessão solene que fazemos todos os anos, aproveitar também a oportunidade que está transmitida ao vivo a sessão para dar uma mensagem ao povo brasileiro. Nós estamos num momento importante do país, uma data que é a grande oportunidade das mudanças. Ninguém vem para cá, né, que não seja através do voto. E eu tenho dito em muitas reuniões que quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. Quando as pessoas dizem que não votam, que não vão votar, que estão indignados, eles estão dando uma procuração para alguém votar por eles. Porque entendeu o jogo? Entendeu a lavagem cerebral? Vai vendo, pessoal, vai vendo. As eleições acontecerão e nós teremos presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, distritais. Isso vai acontecer. Então, é o momento que temos de trazer as pessoas de bem para a política. Essa é a hora de fazer a avaliação se aquelas pessoas que foram indicadas, selecionadas e votadas, se elas merecem ou não retornarem para suas posições ou galgar outras posições. Quem decide isso é o eleitor. E quero testemunhar que não existe nenhuma atividade que eu conheça que seja mais nobre do que a política. Ai, mentiroso. Porque a política muda a vida das pessoas. Oh, mentira. O Gadu tá trepado em você aí, hein, rapaz? Para melhor ou para pior. Depende da escolha de cada um. Então, eu sei da indignação que muitos estão, pelo menos, se manifestando, mas nós não podemos votar com o fígado, ou com raiva, ou por vingança, ou por contrariedade. Nós temos que votar com a razão. Nós temos que ver o que é melhor para o país. Se as pessoas que estamos escolhendo para cada cargo, se elas estão aptas, se elas têm perfil adequado para cada um. As pessoas precisam saber qual é o papel do deputado federal, qual é o papel do deputado estadual, distrital e do executivo. Principalmente no executivo, onde a gente percebe muitas vezes que os prefeitos, os governadores e a própria presidência, as pessoas votam sem olhar o perfil, se aquela pessoa tem realmente capacidade de conduzir a administração da cidade ou do país. Porque o governador, o presidente da República, nada mais são do que os gerentes das instituições. As instituições ficam, o gerente vai embora. E muitas vezes não se observa se aquele gerente, se aquele governador, se aquele presidente tem os pré-requisitos realmente para governar. Nós sabemos hoje que qualquer empresa, por menor que seja, mal administrada, ela quebra. E, evidentemente, administrar um país, ou uma cidade, ou um estado, é muito mais complexo do que uma empresa. Então, se a pessoa não consegue administrar uma empresa, muito menos administrar uma cidade ou um país. Então, a gente precisa realmente conhecer bem, não só discurso. Artigos e discursos não resolvem absolutamente nada. Nós temos que ter ação, né? Nós temos que melhorar a educação. Não tem nenhum instrumento hoje que possa dar igualdade de oportunidade do que a educação. Se fizer a pesquisa hoje, é evidente que o maior problema do Brasil chama-se saúde. As pessoas estão morrendo, estão sendo assaltadas. Vocês estão matando as pessoas, envenenando, entupindo a juventude com drogas, vocês. Segurança,
mas educação acaba com a geração toda. E nós temos aí uma geração comprometida, exatamente pela uma educação péssima de qualidade. Nosso grande desafio é realmente melhorar a educação para que os nossos jovens tenham oportunidade. Fiz aqui o dever de casa, né? Aprovamos, tive a honra de ser o presidente da comissão que fez a reforma do ensino médio, para que a gente possa botar os jovens realmente com uma direção, para que eles possam escolher o seu itinerário, a tua... Bom, vou parar por aqui, vai ficar nesse blá 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 tremendo. E como diz a letra do Engenheiros do Hawaii, Humberto Gessinger, eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Bom, vamos ficando por aqui, né? Ainda tinha alguma coisa para falar sobre esse livro, mas já está tarde. Então, may Yeshua bless each one of you. I'll see you soon. Tchau.